período de 2 meses, arrombam a loja que a gente tinha em Carapicuíba, pela parede de trás, matam o cachorro que ficava no estacionamento, rendem o segurança e limpam o estoque por completo. 100% do estoque de mercadoria dos meus pais foi roubado naquele final de semana. Então o meu processo se inicia nesse período aí. E aí, por toda a minha caminhada, minha longa caminhada, eu venho acompanhando meus pais, trabalhando. Meus pais também foram feirantes. Meu pai tinha uma barraca linda, tem fotos, aquelas calças alinhadas, extremamente organizada por tamanho. Começava no 48, ia até o número 36, arrumadas em ordem. Uma barraca de camisas com as caixas, eram lindas, as camisas colocadinhas na caixa. Para quem não sabe o que era uma camisaria, era o lugar onde se comprava camisa. Na feira não se comprava só frutas, peixe, flores, comprava-se roupa também. Hoje não é mais uma moda, né? Hoje não é mais o que acontece. As feiras livres perderam muito o mercado, principalmente no mercado de roupa. Existem algumas feiras que você encontra ali alguns sobreviventes resistindo muito heroicamente, com muita dificuldade, porque a venda não se concentra mais ali. Daquele processo, meu pai e minha mãe, que começaram muito novos no processo de compra e venda de roupas, eles montam a primeira loja em Osasco, na Vila São José. Então, eles montam a primeira loja em Osasco, trabalharam por muito tempo com roupa infantil também, com vestuário para criança, e posteriormente migraram para o adulto. Então trabalharam para o adulto, trabalharam em lojas em Osasco, em quase todos os bairros. Se a gente for listar aqui, trabalharam no Mutinga, trabalharam no Rochidale, trabalharam no Centro, trabalharam no Veloso, trabalharam no Santo Antônio. Todos os bairros tinham ali uma loja do meu pai em alguns lugares. Não, meu pai ele é produtor de 3 marcas. Meu pai é dono de 3 marcas, criador. A primeira marca que meu pai criou foi a Noboco, mas a marca que ele mais utilizou por um longo período foi a Starplay. Então meu pai é dono também da Starplay, além da Noboco. E posteriormente, lá para o ano de 2005, 2007, meu pai cria a Fugu, que é um peixe que é o baiacu, que quando ele se incha, ele fica nervoso e fica todo espetadinho. Precisa de um preparo muito longo para cozinhar. Meu pai achou uma reportagem. Meu pai gostava de tirar as marcas das reportagens. Então ele via na televisão alguma coisa interessante e dali ele tirava o nome. Inclusive, Noboco foi visto numa reportagem dessas de jornal nacional, fantástico, no Globo Fantástico da sexta-feira lá da Globo, né? Meu pai viu um parque aquático que se chamava Noboco, ficava na Austrália. E ele achou bonito, com golfinhos e os nomes e o logotipo, né? Procurou se tinha alguma marca com aquele nome no ano de 1984, não tinha nada registrado, então dá o nascimento da marca em 1984. Nasce ela, só que não é de imediato que ele utiliza aquela marca, porque ele já tinha uma outra que era a Starplay. Então ele vem utilizando a Starplay como marca e como fachada das lojas também, e aí ele vem nesse processo de crescimento. A gente quase todo período trabalhou como varejistas. Por algum período também trabalhou como atacadista no Brás. Meu pai chegou a ter uma loja na rua Silva Teles, uma das ruas principais do comércio no Brás, né? E isso no ano de 2002. Aí dá realmente o início da minha trajetória e da minha jornada como trabalhador e funcionário de uma loja de roupa. Meu pai passa por um processo falimentar porque fez um investimento muito alto para que as coisas acontecessem no atacado, lá no Brás, nessa avenida, que na época era o centro nervoso, o lugar mais desejado do Brás era a rua Silva Teles. Hoje existem outros polos, né? Principalmente a região da Feirinha da Madrugada, que na época não existia. Então, eles dão esse processo, esse salto maior do que a perna. Eles vão além do que eles poderiam ir. Ele estava verticalizado nessa época? Ele tava num processo de que ele queria crescer, mas de uma forma desestruturada. Ele não tinha conhecimento, tinha uma bagagem de muitos anos, né? Mas aí ele vem para esse processo de crescimento com uma produção
muito maior do que que ele comportava, e aí ele começa a passar por um processo falimentar, pegando dinheiro com agiotas, pegando dinheiro, trocando cheque, né? Que era uma modalidade da época de troca de dinheiro. E aí eu entro e minha história entra um pouco nisso. Meu pai passa por esse processo, faliu, então ele faliu do Brás, ali no ano de 2002, 2003. Em 2004 ele sai de lá e vem para casa, devendo fornecedores, devendo bancos, devendo agiota. Inclusive meu pai acaba perdendo uma casa para um agiota, uma casa que ele tinha em Carapicuíba. Então a gente fica com a casa que a gente morava em Osasco, uma casa simples, humilde, e todo o esforço dos meus pais de que a gente permanecesse na escola particular. Então, tudo podia faltar em casa, menos o estudo. Minha mãe, meu pai, e isso tenho muito a agradecer, foi um esforço imenso que minha mãe fez para que a gente tivesse na escola particular. Uma base, né? Nunca nos tirou da escola particular, em nenhum momento. Então nós somos em 3 irmãos, meu irmão mais velho é o Felipe, eu sou o irmão do meio e tenho um irmão mais novo que é o Fernando Júnior, porque o pai também é Fernando. E minha mãe nunca nos tirou da escola particular com toda a dificuldade que tinha, nunca passamos por dificuldade de falta de comida, sempre o alimento teve dentro de casa, mas passamos por dificuldade de não poder escolher aquilo que a gente comeria, sabe? A gente não podia, o McDonald's era um evento anual, não era um evento semanal, como para algumas famílias, né? Era um dia desejado. Era o dia desejado, era o dia desejado. Então a gente passa por esse processo, meu pai fica sem funcionários, e aí nesse período minha mãe volta eles tinham uma loja em Carapicuíba, nessa época, e tinha loja do Brás e tinha loja de Carapicuíba. Entregam o prédio do Brás e vem para a loja de Carapicuíba. Aquele processo fabril que na época eram de 400 metros no Brás, meu pai passa a cortar no fundo de casa. Então a gente vem para casa, no Rochdale, a gente morava no Rochdale, e aí meu pai, e eu vendo todo esse processo. E um ponto importante também, o meu irmão mais velho, ele tem uma deficiência, ele é deficiente auditivo. Então por muito tempo, e por um longo tempo, eu tive atuações como o irmão mais velho, como uma figura paterna dentro da escola, protecionista, uma pessoa que estava ali para dar base e estrutura para aquela situação. Isso me fez forte, isso me fez encarar a vida e isso me fez crescer diante das dificuldades, e que nenhuma dificuldade poderia ser maior do que a força que eu tinha, né? Então naquele processo eu estava na escola, né, entrando no colegial, eu vejo tudo isso acontecer, e aí ali no meu final dos 14 anos, no final de ano, perto de dezembro, final de novembro, dezembro, eu vou trabalhar com a minha mãe, porque minha mãe não tinha funcionário. Então ela tinha um funcionário, ela trabalhava, e eu ajudava lá no pacote, eu ajudava no atendimento como vendedor, eu era um ajudante da loja. Então eu dobrava peças, eu empacotava presentes na época do Natal e colocava as peças na sacola. Então no período de férias e nesse período de 14 anos eu vou para a loja. No ano seguinte, no ano de 15 anos, eu já passo mais tempo, então o pós-escola era quase que todos os dias indo para a loja, porque como minha mãe não tinha funcionários, então eu já passei a fazer mais algumas atividades, então eu passei a ser um caixa da loja, eu passei a entender um pouco sobre o processo de venda. E vendo tudo aquilo acontecer, isso acontece também um ano antes com a conversão do meu pai também ao Evangelho. Então meu pai e minha mãe se convertem ao Evangelho, junto com eles os 3 filhos, na mesma noite, num culto doméstico na casa da minha avó. Então esse processo de falência e conversão acontecem no mesmo período. No mesmo período. E aí nesse processo de reconstrução, de início na fé e reconstrução, meu pai recebe uma palavra profética na igreja de que ele seria um homem próspero e que Deus honraria a vida dele e que através da vida dele ele teria muita condição financeira. E nós chegamos em casa, comemoramos aquela palavra profética, estávamos novos na fé, faziam poucos meses que a gente fazia parte da igreja cristã, mas a gente se agarra naquilo. No período de 2 meses, arrombam a loja que a gente tinha em Carapicuíba, pela parede de trás, matam o cachorro
que ficavam no estacionamento rendem o segurança e limpam o estoque por completo. 100% do estoque de mercadoria dos meus pais foi roubado naquele final de semana. Era um final de semana anterior ao nosso batismo nas águas. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, ver o meu pai, a minha mãe naquele processo de reconstrução, reerguendo um processo de trabalho de longos e longos anos, pós-falência, com muita dificuldade, muito trabalho, ver ser levado todo o seu patrimônio, todo o seu estoque, todo o seu trabalho por bandidos, né? por ladrões. Só que junto com isso vivemos experiências e milagres extraordinários. E aí tenho testemunhos para contar. Amigos do meu pai chegaram, eu tinha 15 anos nessa época, 15 para 16 anos, quase completando 16 anos. Amigos comerciantes da avenida chegaram para o meu pai, abraçaram meu pai, com a vassoura na mão, ajudaram a limpar, porque destruíram a loja, estouraram cano, parede, barro, ajudaram a limpar a loja. E Deus enviou sobre aqueles homens, um chegou com um envelope, com uma quantia de dinheiro, um chegou com um valor em cheque, um chegou com um computador e disse: reconstruam a história de vocês através disso. Sei que não é tudo, mas é uma parte. Começo, né? É um começo. Alguns fornecedores, comovidos com a história, deram carta branca pra gente. Vocês têm total acesso a comprar o que vocês quiserem na nossa loja de fornecedores. Então, fornecedores de jeans, você compra quanto você quiser. Não é o valor, é quanto você quiser. Fornecedores de camiseta, quanto você quiser. E nisso a gente já era fabricante, já fabricava também. Um fornecedor de tecido emprestou o próprio nome para que ele comprasse no nome dele e que meu pai pagasse o nome dele. E nesse período, isso em agosto para setembro, de agosto para setembro, de agosto para dezembro, dezembro é o nosso mês mais esperado no ano, o mês do Natal, o mês do 13º, em que as vendas são maiores para o comércio varejista. A nossa loja, de forma milagrosa, ela tinha o dobro de mercadoria que tinha antes do assalto. As contas não batem, a somatória de compras de produtos, de vendas, não encaixavam, mas a gente sabe quem foi o fornecedor e o provedor daquela mercadoria. A Deus toda a honra e toda a glória por aquele processo que estávamos vivendo. E eu passo por tudo isso dentro da loja, atrás de um balcão como nós estamos agora. Atrás de um balcão e vendo o choro e a alegria do meu pai e da minha mãe.